Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson Moraes, a gente vai já começar a nossa live. Estou aqui aguardando todo mundo entrar para a gente poder começar esse nosso papo. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco de tecnologia educacional. Bom dia aqui para quem está dando bom dia nos nossos comentários. Acho que o papo hoje vai passar um pouco sobre tecnologia educacional, sobre o papel da comunicação na família, nesses tempos de crise, sobre algumas estratégias que vocês podem adotar aí dentro da escola de vocês. Estou vendo aqui o pessoal, bom dia, Elite de Dourados. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar mais um minutinho aqui só para o pessoal entrar. E aí a gente já inicia esse nosso papo. Hoje a gente, como eu estava falando, né, vai passar por discutir um pouco de tecnologia educacional, qual que é o que a gente tem visto sobre o panorama da questão do coronavírus nas escolas, quais são as oportunidades que a tecnologia educacional tem entregue nesse momento específico, quais são esses desafios do uso de tecnologia, falar um pouco de comunicação durante esse período de distanciamento social, um pouco sobre a Agenda Edu enquanto ferramenta e depois uma surpresa aí que a Eleva preparou para vocês de uma oferta que a gente vai fazer conjuntamente para todas as escolas da base. Beleza? Então, 10:02, acho que a gente pode começar aqui o nosso papo. Bora lá. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa nossa discussão de hoje. Queria agradecer aqui o pessoal da Eleva, plataforma de ensino, por esse convite, por toda as informações que a gente tem trocado nas últimas semanas e em tentar trazer para vocês soluções que sejam interessantes nesse momento específico de crise de coronavírus. Eu acho que vocês já acompanharam outras lives aqui dentro desse projeto que eles chamam Eleva Viva Online. Então, um projeto super legal que eles estão trazendo várias pessoas de diferentes segmentos ali, ou para abordar diferentes temáticas dentro da escola, nesse período de distanciamento. E hoje não poderia ser diferente. Eu acho que a gente vai trazer um tópico super importante, que é o tópico de gestão de comunicação. Eu acho que a comunicação tem se feito aí fundamental para que a escola consiga manter o relacionamento vivo entre responsáveis, alunos, educadores e, consequentemente, até evitar alguns problemas que essa falta de comunicação ou essa falta de relacionamento eventualmente poderia trazer, até financeiramente falando, para a escola, como o aumento da inadimplência ou não pagamento de algumas mensalidades, que é o que a gente tem acreditado. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Anderson Moraes, sou o CEO e cofundador da Agenda Edu. Antes disso tudo, acabei que tinha uma paixão absurda por educação, fui aluno de performance, cheguei a passar em vestibulares para medicina, acabei me formando em Direito por uma Universidade Federal, filho de professor. Então, acho que a educação, desde berço para mim, foi uma coisa super importante e que me formou o cidadão que eu sou hoje e me trouxe todos os aspectos, não só de conteúdo técnico que eu consigo dominar hoje, mas a formação do meu caráter. Então, acredito sim que a educação é um imenso vetor de transformação social na vida das pessoas, se não o único. E há 6 anos trabalho com educação. Quando a gente fundou a Agenda Edu é uma agenda, começou como uma agenda digital e hoje é um mini hub de tecnologia educacional dentro da escola. Então a gente consegue ali conectar algumas soluções dentro da ferramenta, a gente consegue também fazer toda aquela parte de gestão de comunicação e engajamento entre família, aluno e escola. Mas claro, acho que a gente tem um sonho grande, muito maior, e já eu vou falar para vocês o que a gente tem feito, um pouco das funcionalidades da ferramenta e por aí vai. E claro, acho que essa paixão por tecnologia também acabou trazendo para a gente uma grande expertise em poder falar sobre isso. Ano passado eu fui eleito uma das 100 pessoas mais influentes em tecnologia educacional do mundo pela EdTech Digest, que é uma publicação da Discovery Education. Então a gente tem uma paixão por esse tema, a gente tem um compromisso em tentar entregar a melhor informação a respeito dessa temática que é EdTech, tecnologia educacional. Então é com muito compromisso e com muito carinho que eu venho hoje conversar com vocês e tentar dar uma
uma visão, eu acho que objetiva, eu acho que racional sobre o uso de tecnologia dentro da escola e o que a gente pode extrair disso tudo nesse momento de crise, tá bom? Então, muitas pessoas me perguntaram como é que tem sido o panorama, né, dessas escolas aí em relação a essa questão do coronavírus. Tipo, o que as escolas têm feito, o que as escolas têm olhado aí para tentar resolver esses problemas aí que a gente tem olhado. E eu acho que boa parte do que a gente tem visto foi que o fato desse vírus ter entrado de forma abrupta dentro do ambiente, dentro da comunidade internacional, acabou aí criando uma necessidade da escola de correr para se digitalizar, e muitas vezes o que é feito nessa correria, nessa pressa, acaba às vezes não tendo uma curadoria, que eu acho que é muitas vezes o papel da própria plataforma de ensino, do Eleva agora, que eu vi que eles se preocuparam bastante em tentar fazer aí uma grande curadoria das soluções que eles estão entregando para vocês, para que vocês conseguissem aí superar essa crise utilizando tecnologia. Então, hoje a Agenda Edu tem mais de 2.000 escolas dentro da base, então a gente atende 1,5 milhão de usuários, e eu posso dizer que em cada uma dessas escolas, a forma como eles entenderam o uso da tecnologia, a forma como eles se adaptaram ao uso da tecnologia em momento de crise foi completamente diferente. Então a gente tem que entender que não é a mesma fórmula que vai servir para todo mundo, e que tem um passo a passo do que você tem que cumprir ali para que você consiga efetivamente ter um bom uso e extrair o máximo benefício da tecnologia educacional. Aqui na Agenda Edu a gente sempre comenta que tecnologia educacional ela não é fim, ela é simplesmente meio. Então o fim sempre vai ser ainda a relação família, aluno, professor, dentro dessa dinâmica de troca de conhecimento que existem nas salas de aula. Então a tecnologia é um simples meio para que você atinja o fim, que é garantir que essas jornadas educacionais estão acontecendo da melhor forma possível e entregando o máximo valor para todos esses atores da jornada. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente viu foi um pouco de como que a escola enxergava a tecnologia educacional e como que ela passou a enxergar a partir de agora. Então, eu acho que muitas vezes a escola enxergava a tecnologia educacional como uma forma da gente talvez criar ali uma atratividade dentro da campanha de matrículas. Então era um diferencial competitivo em relação à escola do bairro, em relação a outra escola que fica perto, mas muitas vezes ela não tinha uma aplicação prática. Então você via salas digitais dentro das escolas, você via uma série de ferramentas ali dentro, mas você não via a escola conseguindo utilizar isso de forma prática para que ela conseguisse cumprir passos dessa jornada educacional que antigamente era 100% offline, de forma digital, que é o que a gente fala muito sobre blended learning ou ensino híbrido, e que muito tem crescido aí quando a gente fala de metodologias ativas ou de novas metodologias de ensino. E aí eu acho que essa visão da escola, de algumas escolas, né, no caso, sem generalizar, de você tentar fazer ali a tecnologia como uma simples forma de diferencial competitivo, sem ter realmente adentrado ali no aspecto de qual que seria a funcionalidade, quais que seriam os objetivos claros e os benefícios que ela poderia capturar a partir daquilo, colocou a escola numa situação um pouco mais complicada no momento que a gente chegou ali e entendeu efetivamente que a gente estava num momento completamente novo. Então ontem a gente fez uma live com o pessoal do Live, falando um pouco de saúde mental em tempos de isolamento, qual que é a importância da educação socioemocional. Acho que vai ficar até disponível no Instagram TV do Live e da Agenda Edu esses dias. E aí o que a gente entendeu é que realmente a gente está vivendo uma situação completamente nova. Então o Felipe do Live até comentou com a gente que ele viu em alguma rede social uma criança chegando para a mãe dizendo: mamãe, a senhora tem paciência comigo? Porque essa é a primeira quarentena que eu estou vivendo. E aí é bem engraçado, né, você escutar isso, porque realmente eu acho que todos nós estamos vivendo a primeira quarentena, né? Então é tudo muito novo. E aí eu acho que a escola ela sai
dessa visão que ela não tinha uma certeza de como que ela poderia usar a tecnologia, ela começa a olhar a tecnologia como oportunidade. Então, oportunidade de manter ativo um conteúdo ali, a oportunidade de manter, de certa forma, um relacionamento funcional daquilo dali e outras coisas. E o que a gente tem visto na prática, né? Quais são os benefícios que a tecnologia tem entregue ali para esse tipo de instituição que tem procurado? Acho que primeiro essa quebra de barreiras. Você não tem mais uma barreira ali dentro da escola, você não tem mais uma situação onde o distanciamento físico implicaria numa cessação total do processo educacional. Então isso você tem isso como vantagem ali dentro. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só ver aqui, tem alguém me ligando? Foi. Então pronto. Então você tem botei aqui no não perturbe pra gente não ser mais interrompido. E aí você tem uma cessação dessa barreira, você consegue de certa forma garantir que você consegue pelo menos manter o relacionamento ativo ou continuar ali o conteúdo que você já estava ministrando. Claro, né, não da forma ideal, mas pelo menos você consegue garantir que você está suportando a família nesse período agora de crise, nesse período que a família se viu perdida e sem ter ali uma fórmula pronta de como que ela ia executar as atividades educacionais. Segundo, eu acho que você tem essa visão de não só a continuidade do serviço, mas a continuidade da proximidade dessa relação aluno, família, educador e você enquanto escola, para que você consiga não só evitar problemas, como por exemplo, como a escola de certa forma fechou e não estava dando nenhum suporte, eu acredito que eu não deva efetuar algum pagamento de mensalidade ou alguma coisa do tipo. Então você tem ali sim uma manutenção desse relacionamento, até para evitar alguns problemas futuros relacionados à inadimplência, à falta de pagamentos, porque os pais eles têm visto o esforço da escola em tentar ajudar esse momento. E eu acho que, por último, você tem ali uma situação que além da continuidade de serviço e a proximidade do relacionamento, que são ocasionados por essa quebra de barreira, você tem um aumento efetivo do uso da tecnologia dentro da escola para que você consiga ali provar que aquele valor que antigamente era meramente comercial, ele também passa a ter agora um valor funcional. Então você vê a tecnologia como uma forma, uma ponte de superar obstáculos, porque você não pode estar utilizando as fórmulas que funcionavam dentro de um período que não era um período de excepcionalidade para tentar ali lidar com uma situação que é uma situação excepcional. Então é isso que a gente tem visto dessas oportunidades da tecnologia dentro da escola, dessas oportunidades de como que a gente consegue suportar aí esse período de coronavírus e essa cessação das aulas presenciais ou do fechamento da escola como um todo. Mas claro, acho que a tecnologia ela também vai trazer muitos desafios. Então, se a gente já falou aqui de oportunidade, de como que a escola de certa forma olhava para a tecnologia e como que a escola olha para a tecnologia hoje, eu tenho uma única certeza que efetivamente a gente vai sair desse período de crise com a escola completamente renovada e com a escola tendo outros olhares para coisas que antigamente ela olhava de forma diferente. Então você tem pontos de vista que vão ser alterados por conta dessa situação toda que o coronavírus trouxe. Mas não tem como a gente falar dessa mudança de ponto de vista sem ter um aprendizado do lado da escola que muitas vezes vai ser baseado na superação de desafios. Então eu acho que o desafio da implantação da tecnologia, ele perpassa principalmente em três pilares, né? Acho que primeiro, a escola estava preparada para ter uma infraestrutura e conectividade, para que ela conseguisse suportar ali minimamente essas ferramentas que ela tem e que ela vai utilizar e que grande parte dela precisam de internet.
para rodar são ferramentas online, assim como essa live que a gente está fazendo agora. Então acho que isso era uma dúvida grande, porque muitas vezes a escola ela não tinha se preparado para ela ter ali uma boa infraestrutura, conectividade adequada, para que minimamente ela tivesse ali um setup básico, uma configuração mínima para rodar algumas ferramentas. Então acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem que olhar agora para esse momento. E eu acho que a gente tem visto aí bons cenários. Então, olhando para a nossa base toda, que eu já falei, tem milhares de escolas, a gente olha que isso já é uma coisa que a gente nem se preocupa mais. Talvez a gente se preocupava muito 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente estava começando, mas hoje quando a gente olha para uma escola um pouco mais estruturada, para a escola bem mais organizada em relação à infraestrutura e conectividade, e isso é um bom passo para permitir que a gente dê os próximos passos para o uso e a implantação de tecnologia com efetividade. Eu acho que o segundo grande desafio do uso de tecnologia também é a parte de formação continuada. Então a gente se depara agora em 2020 com a situação onde a escola é compelida a utilizar ferramentas de tecnologia por conta da necessidade, por conta da excepcionalidade aqui da situação, que a situação nos colocou, mas que ao mesmo tempo a gente não tinha um professor ou um usuário final devidamente formado. E aí quando eu falo de formação continuada, eu estou falando da gente pegar os professores, pegar os nossos profissionais da escola e realmente passar um conteúdo de qualidade em relação ao letramento digital, porque eu acho que não é só condensar eles em uma sala de aula durante uma semana ali, a semana pedagógica, e dizer, agora vocês vão usar essa e essa ferramenta, vamos fazer aqui treinamentos rápidos de 1 hora a 2 horas em cada ferramenta e depois vocês esquecem o uso dessa solução, ou vocês têm que aprender na prática. Eu acho que um grande aprendizado que a gente tem é que a necessidade de formação continuada e de reciclagem desses profissionais dentro dessa espécie de letramento digital e dentro dessa espécie de formação para o uso de tecnologia dentro do ambiente educacional, ela não é que ela estava sendo negligenciada, mas eu acho que dentro de todas as prioridades da escola ela acabava ficando um pouco de lado. E aí o que talvez a gente entende agora é que a escola sai dessa crise que a gente está passando fortalecida da visão de que algumas coisas que teoricamente a gente agora atuou de forma emergencial necessitam ser tratadas de forma continuada para que aqueles profissionais estejam capacitados não só para o uso de tecnologia, mas para outras coisas dentro da escola. Então estou pegando especificamente tecnologia agora porque é o que a nossa conversa tá focada, mas eu acho que essa formação continuada ela vem com uma necessidade olhando para o uso de tecnologia para que você garanta que todo mundo vai estar pronto e a postos numa situação como essa, ou até numa situação normal, para que você consiga fazer a inserção da tecnologia para ganhar escala, para ganhar efetividade dentro de processos que muitas vezes são muito manuais, ou que às vezes você perde alguma espécie de dado. Então a gente vive na era dos dados agora, e aí a gente precisa realmente entender agora esse próximo passo, e esse próximo passo se dá com formação também da nossa equipe enquanto educador, da nossa equipe enquanto gestor, de como que a gente pode utilizar essas ferramentas que estão disponíveis. E eu acho que o terceiro desafio, né, a gente já falou de infraestrutura e conectividade, de formação continuada. Só para finalizar, o que eu acho que ainda é um desafio muito grande dentro da escola é a questão mesmo da curadoria, né? Eu acho que tem muita coisa disponível no mercado. Então, se você para olhar hoje a quantidade de soluções que existem, e eu acho que se tiver diretores escolares aqui, até peço a interação de vocês, a quantidade de pessoas que acionam vocês todos os dias querendo oferecer alguma coisa nova, querendo oferecer alguma nova tecnologia, algum novo serviço e tal, é enorme. Então a escola ela precisa também parar e ela precisa de um apoio, porque já como é uma coisa nova para ela, então ela está entrando ali numa situação onde ela está começando a lidar com novos termos, com novas ferramentas, com uma coisa que estava fora do lugar comum ali, daquela zona de conforto dela. Ela precisa de uma ajuda para curar o que é que funciona e o que é que não funciona. Ela precisa de uma ajuda para que você consiga efetivamente determinar ali o que realmente faz sentido para a sua escola, o que não faz sentido,
para a sua escola, porque nem toda fórmula vai funcionar em todas as instituições. É como eu falei, a gente tem uma frase que a gente comenta muito dentro da Agenda Edu, que a gente fala, foi uma campanha que a gente lançou no ano, acho que no ano atrasado, no Ambet Educar, que era mais de mil escolas, mais de 1000 caminhos, mais de 1000 jornadas e mais de 1000 caminhos. Por quê? Porque para cada escola a gente percorre um caminho diferente, de fazer uma avaliação do que a escola precisa, de entender como é que ela pode utilizar efetivamente uma tecnologia, se a nossa tecnologia está adequada ou não. E aí se faz urgente, se faz super importante a necessidade de uma curadoria nesse momento. Então acho que esses são os 3 principais desafios. Eu acho que a gente já tinha falado da importância ali, só olhando aqui, vários comentários aqui. Acho que eu pedi pra galera interagir, ó, já tem até um professor comentando que já utilizava o ensino híbrido e era criticado por colegas e gestores, agora foi solicitado com urgência para ajudar a escola. Olha a importância aí. Acho que veio uma pergunta da Patrícia também sobre aulas online, só são ao vivo, ou aulas gravadas também são consideradas online, e a gente pode... Laura, se você puder me ajudar, a Laura do Eleva tá me ajudando aqui, compilando todas as perguntas. Se você puder gravar essas principais perguntas e já colocando aqui no chat para mim, eu volto já aqui para a gente responder. E aí a gente olha para essa situação toda e a gente vê essa oportunidade misturada também com esses desafios, né? Então a gente falou das oportunidades, agora falou dos desafios ou dos problemas que a escola realmente enfrenta, né? Só recapitulando: infraestrutura e conectividade, formação continuada e curadoria. Esses 3 são importantíssimos, e eu acho que até olhando agora pro momento que a gente está fazendo uma live dentro do perfil da plataforma Eleva, eu acredito que a Eleva ela tem saído à frente em relação a esses aspectos, de tentar aí trazer uma curadoria, de tentar trazer algum norte para vocês do que ela já testou, do que ela já viu que funciona, e aí vai. E aí eu acho que, passando agora de, panorama, oportunidade de EdTech, desafio para o uso de EdTech, a gente entra um pouquinho e vamos afunilar um pouco mais no conteúdo para a gente falar realmente dos desafios que a gente tem enfrentado e que a gente, enquanto uma ferramenta de comunicação, uma solução para a escola, tem olhado em relação a essa questão de gestão de comunicação em período de isolamento social, e o que as escolas têm feito para tentar superar esse gap, esse desafio aí dentro das unidades agora, sabendo que elas estão ali ou de férias escolares, ou então estão com as atividades presenciais suspensas, porque eu acho que a comunicação ela é um grande fator propulsor do processo de educação como um todo. E aí quando você olha para a comunicação como um meio para um atingimento do objetivo do processo formativo e educacional, não tem como você cortar justamente a comunicação. Então, para que o processo formativo, para que o processo educacional aconteça, você necessita ali, de um lado, não vou dizer do detentor pleno do conhecimento, até tirando esse estigma de que você não pode ter uma educação co-criada ou colaborativa entre aluno e professor, mas eu acho que você não pode tirar o poder de fala ou o momento de voz, de contato daquele que tem a função, se não só de transmitir o conhecimento, de tutorar aqueles alunos dentro da jornada educacional, para que ele consiga efetivamente garantir que aquele processo está acontecendo da melhor forma possível, e para que ele consiga não só fazer aquele assessment, aquela avaliação, se aquele aluno está indo bem, se aquele aluno não está indo bem. E como é que você faz isso agora, num momento onde o aluno está em casa, o professor está em casa, e o negócio não é mais o mesmo do que o que a gente tinha 1, 2, 3 semanas atrás, ou até mesmo do que anos que se passaram, né? do status quo que a gente tinha, do status vigente. Então, acho que a comunicação ela cumpre esse papel importantíssimo, porque ela é o meio para que o processo educacional ela exista. E eu acho que aí vem o desafio de entender como que a gente se comunica, como que a gente está tentando fazer isso agora em momento de distanciamento, e o que a gente tem visto, né? Então, a gente viu um grande receio das escolas nos primeiros dias, onde foi efetivamente
feito o processo de distanciamento social, mas depois a gente foi entendendo que as escolas que já estavam mais adaptadas conseguiram, de certa forma, ir progredindo esse uso da comunicação e entendendo usos que ela poderia fazer dessa comunicação online, dessa comunicação digitalizada, dentro desse período agora, para que ela garantisse, primeiro, que o pai estava percebendo a prestação do serviço, segundo, que, de certa forma, ela estava permitindo com que os alunos, com que os professores interagissem entre si e mantessem esse canal de comunicação, que eu já falei que é tão essencial ao processo de aprendizado, vivo durante esse processo, para que você efetivamente conseguisse, pelo menos, amenizar esse problema todo durante essa crise. Então, eu acho que a comunicação, ela tem esse papel, e as escolas elas já identificaram isso logo no primeiro, segundo, terceiro dia do distanciamento, né? Então, quando elas se viram naquela situação, disse, nossa, cara, como é que eu vou manter a comunicação com a família? Como que eles vão saber quando que as aulas vão retornar? Como que eu consigo minimamente amenizar essa situação, criando um canal onde a gente pode tirar dúvidas sobre a pandemia, onde que eu crio uma situação onde eu consigo pelo menos distribuir alguma espécie de conteúdo para que os pais consigam utilizar com aqueles alunos que estão em casa. Então você imagina, né? De um dia para o outro, eu até brinco, né? Eu nunca fiz tanta reunião agora que aparece crianças nas videoconferências dos advogados, das pessoas que estão fazendo as reuniões, né? Porque de um dia para o outro você tem ali milhões de alunos dentro de casa e pais que muitas vezes acabavam terceirizando o processo educacional quase que para a escola, tendo um papel invertido, né? Então, enquanto a escola era o real detentor do papel de educar e a família era um suporte para que o processo educacional acontecesse, na maioria dos casos, ou na visão aí dessa grande maioria dos pais, nesse momento agora você tem uma inversão desse papel. Então, você tem o pai tendo esse papel de educar, ou de pelo menos manter essa jornada educacional ativa durante esse processo, e a escola ela vai vir com um papel de suporte nesse momento excepcional, porque ela vai tentar fornecer conteúdo, fornecer atividades, trazer novas proposições para esse momento agora, para que ela consiga efetivamente ajudar a família que muitas vezes se viu numa situação, não vou dizer desagradável, né? Você está em casa, eu acho que tem toda a situação da pandemia, mas eu acho que ela se viu numa situação de despreparo, porque muitas vezes ela já estava ali naquela tranquilidade de olhar para a escola e dizer, nossa, deixa que a escola vai cumprir um bom papel em educar meu filho. Quando ela se vê nessa situação agora, eu peguei até relatos de pessoas que eu estava conversando agora, essa semana, e a gente conversa com bastante gente, falando sobre essa questão de, cara, o distanciamento social me fez me sentir tão mãe ou tão pai nesse momento, porque meu filho tem 11 meses e eu ainda não tinha convivido tanto com ele. E eu acho que é isso, entendeu? Então a escola tem esse papel muito importante de ser esse suporte efetivo para ajudar os pais, e essa ferramenta de comunicação ela se faz necessária, né? Ela se faz aí super importante para que a gente cumpra esse papel. Então o que a gente tem visto dessa questão de comunicação em tempo de distanciamento social é que ela cumpre esses objetivos, né, de manter o processo de comunicação ativo, para que você tenha pelo menos um aquecimento da jornada educacional, para que você não deixe ela esfriar naquele momento. Ela também cumpre esse papel de criar uma relação efetiva entre a escola e os familiares para dar suporte para que esse processo educacional ela continue acontecendo. E claro, tem outros objetivos também da comunicação ativa nesse momento, que é informar, que é garantir que as informações vão chegar para os pais da forma adequada e não por terceiros. Então, se a escola tem um posicionamento sobre férias escolares, se a escola tem um posicionamento sobre quando que retoma as aulas e etc., é importantíssimo que ela tenha um canal institucional para que os pais, para que os alunos, eles fiquem sabendo por meio da própria escola e não por meio dos grupos de WhatsApp ou qualquer coisa, já que a gente sabe que a gente vive um período muito complexo com a propagação de muitas fake news, e eu acho que o meio digital ele traz aí esse aspecto da anonimidade, ou então de que as pessoas não serão cobradas pelas informações que elas divulgam. Então, nessa situação específica, eu acho que a tecnologia também pode ajudar aí nesse processo de garantir que a escola tem uma comunicação institucional, e que tudo isso você vai conseguir identificar por meio de uma única solução. E aí eu acho que
mais uma vez, né? Eu tô aqui indo e voltando, fazendo uma recapitulação para quem está entrando na live agora. A gente já falou do panorama do coronavírus nas escolas, das oportunidades que as tecnologias educacionais têm entregue, dos desafios que a tecnologia educacional tem se apresentado dentro das escolas, e falar um pouquinho agora de comunicação e do papel dessa comunicação dentro desses tempos de crise e dentro desse período de distanciamento, período de distanciamento social que a gente tem enfrentado. E aí eu acho que, olhando agora para a gente tentar encaminhar mais um pouquinho, então já vim lá do topo e estou afunilando cada vez mais. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da solução que, de certa forma, a gente está propondo junto ao Eleva, para que vocês, escolas que são escolas da base, Eleva, consigam utilizar, que é o uso da Agenda Edu. Então, não sei quem é que conhece a Agenda Edu. A Agenda Edu é uma plataforma de gestão de comunicação e engajamento em ambientes educacionais. Então, a gente está presente hoje em mais de 2.000 escolas em todo o Brasil, atende 1,5 milhão de usuários. Então, já tem escolas que estão com a gente há bastante tempo, há 6 anos, há 5 anos, 4 anos. Então, a gente atende aí grandes escolas em todo o Brasil. E a gente discutindo um pouco com a Eleva, que é um parceiro próximo da gente, a gente entendeu como era que a gente poderia tentar talvez suportar vocês, escolas da base, nesse momento difícil. E para quem não conhece a Agenda Edu, mais uma vez, a gente tem várias funcionalidades. Então, funcionalidades como gestão de atividades, onde você consegue estar inserindo ali o que o aluno viu em sala, o que ele tem para fazer em casa, qual que é a proposta de exercício que ele poderia fazer em casa, anexar algum documento, anexar algum arquivo, um PowerPoint, um Word, um Excel, qualquer tipo de documento que você consiga, de certa forma, fazer ali o uso para que seja uma atividade. Ela tem integrações com o Google Drive, então você consegue subir diretamente do seu Google Drive e o aluno consegue conectar ali naquelas informações. Tem toda uma parte de eventos, tem uma parte de mensageria maravilhosa, que você pode criar canais específicos que podem servir até mesmo como tira dúvidas nesse momento. Então, deixa eu criar um canal de Covid e todo mundo que tiver ali dúvidas sobre coronavírus, eles podem bater ali e alguém da escola pode ajudar a responder. Então, deixa eu criar um canal financeiro para que os pais que estejam com dúvidas dentro do aspecto mensalidade, quando que vai pagar, como que ele consegue retirar um boleto, você consiga até enviar um boleto ali para eles e tal, você consiga fazer isso. Então, a gente tem várias funcionalidades. Dentro dessa versão que a gente vai estar liberando junto ao Eleva, vocês vão ter acesso a algumas funcionalidades. Então, a gente tem atividade, tem comunicado, tem evento, tem mensageria e tem plano de aula disponível dentro dessa plataforma. Então, atividade é isso que eu já tinha comentado. Comunicado é uma parte de comunicação que você consegue disparar e que tem toda uma parte de engajamento. Eu já vi que aqui teve algumas perguntas relacionadas a como que eu consigo entender se essa comunicação é efetiva. Dentro da Agenda Edu, cada comunicação que é enviada, ela vem com um painel que ele vai falar nesse painel. Desculpa, só beber um pouco d'água. Que ele vai falar dentro desse painel sobre esse aspecto de quem foi que visualizou, quem foi que não visualizou, como é que você consegue ali, de certa forma, ajudar, né, aquela família, porque você está vendo como que está o engajamento de cada comunicação. Então, 35% viu, 85% viu, esses 15% que não viram foram esses responsáveis. Então você tem todo esse painel aí disponível dentro da Agenda Edu. Então tudo isso é realmente super funcional nesse momento agora. Tem a parte de mensageria, que eu comentei um pouco de canal. Então são comunicações diretas entre responsáveis e escola, alunos e escola. Então você tem ali algumas figuras e alguns tipos de comunicação que você pode ter. E isso traz muita efetividade nessa condensação dessa informação. Então, para que você não deixe que a informação seja truncada, você está fornecendo um canal institucional da escola para que os pais vão até vocês, para que os responsáveis possam ir até vocês, para que vocês consigam ali debelar esse incêndio ou alguma dúvida que
esteja surgindo dentro de algum grupo, dentro de alguma coisa, que você consegue dizer, cara, ó, eu não vou me pronunciar dentro desse canal, que é mais aberto, que é um WhatsApp da vida, mas eu tenho uma ferramenta de comunicação institucional da escola, ali dentro da Agenda Edu, que você consegue procurar o canal que você quer e tirar a dúvida que a gente vai responder ali o nosso posicionamento enquanto escola de forma individualizada, para que você tenha essa assertividade, até para evitar realmente o que a gente brinca, né? O grupo de WhatsApp acaba virando um gerador de motim. Então, se você tem um pai insatisfeito, ou se o pai levanta uma bandeira e diz, eu quero desconto, acontece alguma coisa, tal. Então, todo mundo vai interagir naquela comunicação, e uma comunicação que às vezes era uma simples dúvida que alguém colocou, pode acabar virando realmente um problema a ser enfrentado ali no período desse que já não está, tão fácil, né? Então você lidar com esses problemas de comunicação ou tentar desmentir ali alguma coisa que foi falado é muito complexo, então por que não ter uma ferramenta de comunicação plenamente institucional? Depois a gente tem a parte de comunicado, atividades, mensageria. A gente tem uma parte de eventos que permitem que vocês criem ali links que vão gerar salas em Hangout, e aí você consegue transmitir alguma coisa ao vivo para todo mundo que acessou aquele link. Então você consegue criar um evento, por exemplo, aula ao vivo, e aí você já linka um link do Hangout. Quando ele entrar, ele já consegue fazer ali aquela transmissão e consegue conectar via uma ferramenta do Google, que é o Google Hangouts ou Google Meets, para que você consiga ter aquela transmissão ao vivo, certo? Bem legal, essa tem sido bastante utilizada. Eu vi perguntas sobre vídeos agora, já estou terminando aqui para a gente falar da oferta e já entrar nas perguntas. Então, se você tem pergunta, já coloca agora para que a gente já consiga seguir daqui a uns 5 minutinhos em todas as perguntas. Eu vi que teve várias, então vou tentar responder todas de forma objetiva para a gente conseguir aí tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem. E por último, a gente tem um processo interessantíssimo uma funcionalidade interessantíssima chamada Plano de Aula, que é uma ferramenta de planejamento, que ela está disponível somente para o professor, para que ele consiga criar ali planos de aula, que ele vai trabalhar ao longo do ano. Então é uma ferramenta como se fosse um repositório, então ele pode subir os arquivos que ele vai utilizar naquela aula. Então ele vai usar uma folha que vai ser para colagem, então ele já consegue subir o PDF para quando ele estiver naquela aula ele conseguir baixar aquela folha e de certa forma utilizar ali aquele material dentro daquela aula específica. Então vai virando um repositóriozinho de plano de aulas, e ele ainda está integrado com milhares de planos de aula da revista Nova Escola, que são alinhados com o BNCC e que tem proposições diferentes ali para que você consiga consultar. Então tem um plano de aula que eu estou seguindo, deixa eu consultar só um outro plano de aula para fazer um contraponto, para ver se eu consigo melhorar ainda mais o plano de aula que eu estou seguindo. Isso também está disponível dentro da Agenda Edu. Então essas são as funcionalidades que a gente vai ter nessa versão Lite. A Agenda Edu tem muito mais funções do que isso, tem mural de fotos, tem uma ferramenta de pagamentos para que os pais paguem ali, façam pagamentos via cartão de crédito, via boleto, chamada EduPay, que é uma carteira digital ali de pagamentos escolares. Tem uma ferramenta de saúde, com ficha médica, controle de medicação. Tem várias outras ferramentas, tem integrações com RPs. Então, tudo isso está disponível na Agenda Edu Full, que é uma versão paga da plataforma, mas o Eleva está fornecendo a vocês uma ferramenta chamada Agenda Edu Lite, com essas 5 funcionalidades que já resolvem bastante o problema de vocês que estão agora nesse período, e que acredito que a gente tem aí uma solução efetiva para combater esses problemas que eu já comentei de forma rápida. Então a ferramenta é uma ferramenta simples de implementar, é uma ferramenta que vocês conseguem de certa forma estar fazendo treinamentos agora nesse período, já que vocês estão com menos carga aí dentro, e você consegue de certa forma ver como é que a gente consegue ajudar esse processo todo. Então, se você quiser utilizar a Agenda Edu, eu quero usar pagamentos agora, então fala com a gente vai tentar te ajudar aí da melhor forma possível para que vocês consigam fazer o uso da ferramenta da melhor forma. Mas a gente também, enquanto curador, enquanto empresa de educação com viés tecnológico, a gente vai ajudar vocês a usarem somente aquilo que a gente entende que faz sentido nesse momento. Então é o cuidado também ali do parceiro, dizer, não, você está querendo usar 16 funcionalidades, mas a gente acha que você precisa usar só essas
aqui. Essas daqui é que você precisa no momento para que você consiga se habituar e fazer. Então, a gente vai fazer essa análise de acordo com cada escola. Lembrando que a ferramenta que vai estar gratuita só contempla essas 5 primeiras funcionalidades, mas essas 5 funcionalidades resolvem praticamente todo o problema que você vai ter. Se você quiser olhar essas outras coisas, a gente está aqui disponível e a gente, enquanto parceira Eleva e o próprio Eleva, vai estar avaliando como é que a gente pode fazer isso. Então, a oferta da Agenda Edu mais Eleva é a disponibilização dessa ferramenta. Essa ferramenta não vai ter custo nenhum para vocês até o final do ano, então vocês podem fazer o uso da ferramenta a partir da semana que vem. Então, a partir da segunda-feira, vocês podem entrar em contato aí com o time do Eleva. Eles vão estar mandando um e-mail com mais informações para que vocês entendam como é que vocês podem solicitar o acesso na Agenda Edu. E aí vocês podem desbloquear o uso da ferramenta até o final do ano, sem nenhum custo para as escolas que não são utilizadoras da Agenda Edu. É claro, já tem escolas que utilizam a Agenda Edu. E a diferença dessa das ferramentas, eu sou uma escola que já utiliza a Agenda Edu, vou poder usar gratuito? Não vai, porque teoricamente a ferramenta que você tem, ela tem mais funcionalidades. Então essa versão que a gente está disponibilizando gratuita é uma versão mais enxuta da plataforma para as escolas que não tinham nenhuma solução, mas que estão com um grande problema para poder resolver agora. Claro, se você quiser depois acionar e tentar fazer uma expansão do produto, que você quer usar mais coisa, aí você vai entrando em contato com a gente, que a gente vai tentando entender a situação de cada escola. Beleza? Então, está disponível até dezembro de 2020, sem custo nenhum. Vocês vão receber um e-mail aí para que vocês consigam visualizar os benefícios da plataforma e os detalhes dessa oferta. E a gente, enquanto Agenda Edu, junto com a Eleva, vai estar aqui para ajudar vocês nesse processo todo. E aí eu vou passar agora para perguntas. Se você ainda tem pergunta, pode lançar aqui nos nossos comentários. E depois a gente encerra essa live aí com algumas orientações gerais e com algumas dicas do que eu acredito que vocês podem estar fazendo ainda semana que vem para tentar trazer novos produtos ou serviços para a escola. Beleza? Então, Laura, me ajuda aqui. Então, comentários, né? Acho que teve alguém que colocou. Então nos ajude, porque está difícil para quem está caindo de paraquedas nesse mundo. No momento, não há fórmulas. É tentar fazer o melhor dentro das possibilidades. Exatamente, eu acho que a gente está aqui justamente para tentar ajudar vocês a entenderem um pouco melhor. Eu acho que aí vem o papel de curador da gente, dizer, cara, acho que o melhor caminho que a gente já viu em várias escolas aqui é essa daqui, é esse caminho, ou então você, por ter essa particularidade, tem que percorrer esse caminho, e eu acho que esse é o nosso papel de curador, ajudar vocês, suportar vocês nesse processo todo, para que vocês consigam fazer um bom uso das ferramentas que a Eleva vai entregar e fazer um bom uso da tecnologia educacional de qualquer forma a partir de agora dentro da escola. Tô vendo que tem um colégio aqui de Timon que tá todo mundo. Então o colégio mais... Desculpa pessoal, deu uma travada aqui. Colégio mais Timon, super funcional aí dentro. E foi mal. Então, só voltando para as perguntas. Outro comentário, né? Exatamente, continuar com a proximidade dessa relação escola, família e professores. Acho que a gente falou muito de comunicação e dessa importância, então, cara, isso é batido. A escola tem que estar próxima da família nesse momento para que você consiga efetivamente garantir que você vai entregar a melhor solução possível nesse momento de crise, certo? Tecnologia e educação básica pareciam mundos separados e agora parece que está super junto, né? Então, acho que não tem outra situação a não ser essa. Acho que a tecnologia ela vai realmente se mostrar uma grande ferramenta e a gente tem visto isso. E aí vem algumas perguntas sobre aulas online, se são só ao vivo, aulas gravadas também são consideradas online. Eu acho que aí vem um conceito, uma discussão conceitual entre o que é aula ao vivo e o que é aulas que estão disponíveis. Então acho que assim, se está na internet, pelo conceito básico é online, então você tem disponível ali na rede de computadores e você consegue acessar a qualquer momento, então ela está online. Então uma coisa é aula vivo e outra coisa é uma aula à distância, né?
Então, acho que tem essa discussão conceitual. Eu acho que vai ter algum comentário da Eleva a respeito disso, ou vocês já passaram por algum comentário como esse, mas eu te diria que aulas ao vivo e aulas gravadas são consideradas online. A diferença é quando você tem uma aula ao vivo e uma aula que foi gravada para ensino à distância. Então, eu acho que isso é um detalhe específico, certo? Eu já utilizava ensino híbrido e era criticado por colegas e gestores. Agora fui solicitado com urgência para ajudar a escola. Então você vê a importância aí de você tá antenado com aqueles processos como um todo e o quanto que isso se fez importante agora nesse momento, né? Então super legal, parabéns a você, professor, que já tinha esse movimento aí enquanto sendo um movimento pessoal e que agora acabou virando um movimento comunitário, né? Você começou um movimento positivo dentro da sua instituição. E aí vem outros comentários. Todo mundo sabia que o ensino híbrido era uma necessidade, mas foi preciso essa crise para realmente colocar em prática. Isso realmente foi. A gente até viu muito comentário, muita brincadeira. Tinha até uma pesquisa que dizia o que é que mais acelerou a transformação digital na sua empresa. Aí a opção A, o presidente da empresa. A opção B, o diretor de tecnologia. A opção C, o coronavírus. E eu acho que o coronavírus tá ganhando nessa brincadeira toda, né? Porque todo mundo tentava fazer esse processo de transformação digital e acabava que ficava pela metade, né? E o coronavírus ele trouxe essa necessidade absurda de você fazer isso. Nem todos os alunos nos dão a devolutiva de como estão se desenvolvendo, como atingi-los. Boa pergunta. Eu acho que aí tem uma visão muito de quanto que a ferramenta permite a você identificar e traquear o uso do aluno. Então esse aluno fez o login, esse aluno ele respondeu alguma informação, esse aluno concluiu alguma atividade. Então a maioria das boas ferramentas ele tem esse tracking, ele tem esse traqueamento dessas informações e você consegue acompanhar o traqueamento e tomar decisões no offline que consigam te ajudar a engajar aquele aluno. Então se você mandou uma atividade para 30 alunos e você não conseguiu visualizar qual que é o aluno, e se você conseguiu visualizar qual que é o aluno que efetivamente não fez, você consegue até talvez fazer uma ligação para ele dizer, olha, a gente está disparando algumas coisas aqui e tal, tá vendo que você não está engajando, você está precisando de alguma ajuda, você está precisando de algum suporte em relação a isso, você tem alguma dificuldade. Então quando você tem ferramentas que possuem dashboards, que possuem painéis, que vão te dar essa visibilidade, ela te ajuda com que você tome decisões no offline que vão aumentar o engajamento do online. Então isso é bem importante de como é que vocês vão fazer. Duração da aula. Você pode falar sobre a comparação entre o tempo proveitoso e o tempo que os pais devem ser? Legal. Eu acho que quando a gente fala de ferramentas digitais, a gente está falando de uma ferramenta que não está no lugar ali que a gente está acostumado a tratar. Então essa pergunta ela me leva a crer o seguinte, vocês viram, até brincando, né, mas eu estava no meio de uma live aqui e eu botei no não perturbe, mas quando alguém me liga no WhatsApp, ele não tem essa trava e ele simplesmente para a minha live para poder me colocar naquela ligação. E isso vai acontecer muito. Então o aluno de frente do Antela, ele pode se distrair com a série de incentivos que ele vai ter dentro daquela tela. Então é um WhatsApp que vai piscar, é de certa forma, alguma notícia que ele viu. Então eu acho que as aulas dentro desse ambiente, elas têm que ser interativas o suficiente para que elas consigam prender a atenção do aluno. E aí, à medida que você vai conseguindo botar essa interatividade dentro do conceito da aula online e dentro desse processo de aprendizagem digital, você ganha essa vantagem específica de conseguir mensurar até que ponto a aula está sendo produtiva e até que ponto a aula não está sendo produtiva. Por exemplo, quando eu olho agora para a nossa live e vejo que a gente vai completar agora 50 minutos de live, eu já sei que eu tenho que encaminhar para o final, porque eu já aprendi a atenção de vocês durante quase 50 minutos. E eu entendo que todos vocês estão fazendo muitas coisas agora dentro da escola e que vocês precisam tocar o barco, tocar a vida de vocês. Então, eu acho que o cuidado que vocês devem ter é justamente esse, de você garantir que você está sendo eficiente
sem tomar a atenção do aluno, mas sendo interativo de modo que você consegue estar filtrando até que ponto você está sendo efetivo ou não. Então, se você vê que você está com 30 minutos e todo mundo está atento, 35 todo mundo está atento, pode ser que você continue ali e aquela aula ainda vai se manter super produtiva. Então, não tem fórmula pronta. Eu acho que é ter uma sensibilidade de filtrar o que está acontecendo ali do outro lado para você entender qual que é o momento. Claro que a gente tem regulamentos, a gente tem legislações que versam sobre o tempo qual que é o tempo da hora-aula, qual que é o tempo que vocês deveriam seguir. Então, eu procuraria não fugir a legislação, eu procuraria me atentar ao fato de que, apesar de a gente estar utilizando o meio digital, a gente está tentando ali suprir essa necessidade e a gente está se adaptando a uma figura do ensino híbrido ainda, ou do uso de tecnologia para esse processo de troca de conhecimento, de acompanhamento de jornadas educacionais. Então, é claro, não vou dizer que vocês descumpram a legislação, acho que a legislação deve ser cumprida, mas vai filtrando essa interação dentro da aula. Como podemos incentivar a família para continuarmos com a educação não presencial? Acho que a gente já discutiu sobre isso. É muito garantindo que você está entregando conteúdo curado e conteúdo bom para a família e que você está se fazendo presente para suportá-la nesse processo todo e não só está dizendo cara, segura aí que depois a gente volta com as aulas presenciais e esse momento aí vocês vão ter que tocar o barco sozinho, né? Então acho que é a melhor forma de dizer, eu escola, eu estou presente. A gente tem uma parceria muito grande com as escolas, então até na minha camisa aqui tem eu sou a escola, porque a gente acredita que a gente também é escola enquanto EdTech e a gente é uma escola que ensina a escola a utilizar novas tecnologias, novos produtos para que ela consiga fazer esse negócio funcionar. Por último, a última perguntinha que eu tenho aqui, é possível enviar vídeos ou apenas links de vídeos? Depende da funcionalidade. A gente viu muitas escolas subindo vídeos diretos dentro da parte de comunicados, então o professor foi lá e fez um vídeo individual para cada aluno, dizendo, oi, eu sou o professor fulano de tal, principalmente no infantil, isso é maravilhoso, né? Eu acho que a educação infantil, alguém fez uma pergunta aqui, né, agora, alunos, precisamos encontrar formas de usar a tecnologia para alcançar de maneira eficaz os alunos não alfabetizados. Como fazer isso? Cara, ela vem muito próximo disso, né? Então, se você consegue se relacionar, se você consegue se mostrar presente e, de certa forma, ajudar a escola nesse processo comum, ou a família nesse processo como um todo, você consegue suportar até o aluno não alfabetizado. Quando você manda uma atividade, quando você manda um vídeo dizendo, oi, aqui é a tia Ju, eu tô mandando um alô para saber como é que você tá em casa, e o aluno tem aquela conexão de volta com o professor que é impagável, que não tem preço. Então, é muito engraçado, porque a tecnologia, ela é um meio, como eu falei, né? Então, você vê a escola usando a tecnologia de N formas diferentes, que talvez a gente, que é o fornecedor da solução, nunca tinha imaginado que a nossa tecnologia seria usada dessa forma. Então, a gente já viu a escola mandando vídeo individualizado para alunos de educação infantil. Então, o professor chegava, gravava um videozinho curto, de 20 segundos, dizendo, oi, eu sou a tia Ju, eu queria mandar um alô para você você se mantenha em casa, para que você fique bem e etc. Então, assim, você traz essa aproximação da relação aluno e professor, cara, isso é impagável, entendeu? Imagina o responsável que está recebendo uma comunicação como essa, e o próprio aluno, a felicidade dele de ver aquela professora que muitas vezes é a pessoa que ele mais vê durante o dia, durante anos. Talvez um aluno que já entrou na escola desde o berçário, já está no primeiro, segundo, terceiro ano, então que ele convive muito mais dentro da escola do que com a própria família, ele tem daquela conexão, porque ele não entende, um aluno de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele simplesmente via aquela pessoa todos os dias e dado momento disseram que ele não ia ver mais. Então, assim, imagina ele ver um vídeo daquela professora que tem uma relação afetiva também com aquele aluno. Então, é isso que a gente tem visto, né? Então, como que a ferramenta pode suportar o processo de aprendizagem de alunos não alfabetizados? É criando essa conexão. É conectando o professor ao aluno, é conectando o responsável ao professor, que entende as particularidades do aluno muito mais até do que o próprio professor. E o que eu entendo imagina, eu acho que tem coisas que o professor sabe sobre o aluno que o próprio responsável não sabe. Então, uma ferramenta ativa, ela ajuda. Até o pai perguntar, não, se ele faz isso sempre e tal, e o professor conformar, e etc. E é isso. A última pergunta é como é que é o processo de ativação.
o processo de ativação a plataforma Eleva vai disparar um e-mail para vocês, vocês vão ver ali qual que é o step by step do uso da solução, eles vão entrar em contato com a Agenda Edu, a gente fez uma parceria, então eles estão ali responsáveis por garantir que vocês não vão ter custos com essa ferramenta agora, e aí depois que tudo for passado pra gente, a gente vai fazer todo o processo de onboarding, de condução de vocês, agendar os treinamentos, explicar como é que vocês fazem o uso da solução, e vocês vão ter aí essa solução à disposição gratuitamente até o final do ano, com essas versões reduzidas, se vocês quiserem aí a versão completa, e vocês entram em contato com a gente consegue talvez fazer uma negociação específica e especial para vocês nesse momento. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente teve quase uma audiência constante aqui de 150 a 160 pessoas online durante toda a live. Provavelmente passaram milhares de pessoas aqui pela live, porque as pessoas entram e saem, e aí é isso. Teve uma pessoa perguntando quando que... Eu tô só olhando as perguntas agora da própria... O Bruno Soares perguntou se o parceiro Eleva terá a partir de quando. Então, eu acho que a gente já divulga a partir de hoje, a partir de segunda-feira a gente já vai iniciar esse processo de onboarding de vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu acho que, mais uma vez, estou com toda humildade aqui de dizer que não sou o oráculo que vai entregar para vocês fórmulas prontas, mas eu estava aqui para falar de oportunidade, para falar de desafio que eu sei que vocês enfrentam. E muitas vezes a gente não fala de desafio, a gente só fala efetivamente mesmo da oportunidade, acaba mistificando ou então subdimensionando o desafio. O desafio vai existir, mas a gente vai estar aqui junto para tentar ajudar vocês. E eu acho que não tem uma forma melhor de terminar essa live do que com uma mensagem positiva. Eu acho que essa crise vai passar, a gente está junto, enquanto a gente fornecedor de tecnologia educacional, junto aos parceiros como a Eleva, junto às escolas que já são parceiras da Agenda Edu, e se Deus quiser esse negócio vai passar logo, e a gente vai sair reforçado, e vai sair renovado, e com a série de aprendizados desse momento, que a gente consiga efetivamente dizer que vai existir uma escola antes do coronavírus e uma escola depois do coronavírus, e a gente vai estar aqui enquanto parceiro para ajudar vocês a tomarem as melhores decisões e tomarem os melhores rumos em direção a uma educação que tenha mais tecnologia, que tenha mais ferramentas, mas que não perca o contato humano, porque afinal somos todos escola, e eu acho que a gente precisa fazer com que essa escola continue viva, por mais que esteja online nesse momento, mas que esse ambiente seja um ambiente de aprendizado, um ambiente de fortalecimento, e que todos os nossos responsáveis e alunos possam coletar desses benefícios daqui para frente. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente também tem conteúdos dentro da Agenda Edu, @AgendaEdu, corre lá, segue a gente. A gente tem um canal de conteúdo também chamado Jornada Edu, jornadaedu.com.br. Então tem muito conteúdo agora para período de coronavírus. A gente vai até depois publicar algumas coisas lá, e pode até publicar talvez as regras aqui da parceria do Eleva lá. E contem com a gente. Muito obrigado e até a próxima.